Meu nome é Lincoln Silva, tenho 46 anos, vivo em Barcelona há mais de 20 anos. Nasci em São Paulo, no Jardim Aricanduva, na Zona Leste, na periferia da cidade. A maior parte da minha infância eu passei na rua, com os meus amigos, na escola e nas quadras de futebol do bairro. Sou filho da Dona Maria da Lapa, do Sr. João Batista e irmão da Cristiane, Giselda e Patrícia Silva. No Brasil, que é um país racista pela história, no bairro onde eu vivia existiam apenas algumas famílias da raça negra. Então, para nós, o saber estar era muito importante. E isso, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, eles sempre velaram. Meu pai economista, minha irmã mais velha, Giselda, engenheira elétrica, a Patrícia, farmacêutica e a Cristiane, formada em odonto. Minha mãe foi dona de casa, mas nada que rechaçar, porque foi a melhor mãe do mundo e soube educar-nos e cuidar-nos como ninguém. E isso também é considerado mais que educação. Eu pensei que cresceria toda a vida com eles, que viveria a minha família junto com a deles, mas não foi assim. Eu vivi uma infância muito intensa com os meus amigos e amigas. E realmente o mais importante, está comprovado, é que eu tenho isso comigo até hoje e eu guardo toda essa relação, todo esse carinho, toda essa amizade eu guardo comigo até hoje. E isso é graças à intensidade que a gente viveu a nossa infância. Na infância foi uma ferramenta muito importante. Seja qual esporte, seja correr, seja vôlei, seja futebol, seja basquete, seja jogos de recreação, foi muito importante na infância porque a interação era boa, saudável e já marcavam valores que carregamos até hoje. E é surpreendente como o esporte pode ajudar na nossa educação e na nossa vida social. Desde os 7 anos de idade, quando eu já jogava no time do bairro, de fato eu não jogava muito, porque tinha umas limitações técnicas e os meus amigos eram muito melhores. Mas ali eu já vivia uma resiliência. Por quê? Porque eu queria estar com eles ainda que eu não jogasse muito. Então eu aprendi que o esporte era uma maneira de convivência, de trabalhar em equipe. E isso, quando você não joga tantos minutos, claro que você tem que aceitar a situação em prol da outra parte boa, que é a relação social entre nós. Então ali, já com 7 anos, eu ficava triste que não jogava muito, mas ao mesmo tempo era muito feliz de estar ali. E isso me ajudou também no que é superação, esforço, treinar mais, por objetivos, e realmente isso me ajudou muito na minha parte profissional do futebol. Imagine, minha mãe inscreveu na escola de futsal, jogando futebol na rua, jogando futebol na escola, fazendo jogos contra a rua. Não tinha como não melhorar, né? Eu aprendi ali, aprimorei a minha técnica dessa forma, né? Mas me ajudou muito, tudo somava. Com 13 anos, eu estava federado, um pouco mais tarde que outras crianças, onde essas crianças, eles desde os 6 anos de idade, eles já jogavam federados. E quando eu me federei entre 11 e 12 anos, com 13 eu recebi o meu primeiro salário, né? Que foi um tênis de futsal. E eu estava super orgulhoso, porque eu tinha já chegado num objetivo que era viver, que o esporte podia me dar algo em troca. E isso foi uma satisfação enorme. Ainda que não foi fácil, porque meus amigos e companheiros de equipe,
muitos adolescentes nessa idade tinham apoio incondicional dos pais. E no meu caso, meu pai pedia para eu estudar e minha mãe falava para eu fazer o que eu tinha no coração, o que eu sentia no coração. E eu acabei escutando os dois, mas só que passei dificuldades para ir treinar, não tinha dinheiro para o transporte, o meu treinador do futebol passou a pagar o meu transporte, era um taxista, tirava o dinheiro do tapete para eu pegar o ônibus para ir embora, para depois treinar. Para mim isso tudo foi violento por alguns meses, até que eu achei mais conveniente parar de jogar futebol e fazer caso aos meus pais, estudar e jogar futsal. Mas aqui eu já podia trabalhar também porque eu tinha tempo, então eu estava fazendo tudo o que eu queria. Quando eu vi que eu podia viver do futsal, eu tive pais e amigos também que me ajudaram, me apoiaram. Meu próprio padrinho me presenteou com uma chuteira, o Brutus e a dona Norma, que Deus a tenha, me ajudado com transporte também. Então teve muita implicação para eu chegar até onde eu cheguei e eu sou eternamente grato por isso. Profissionalmente, no futsal, desde os 16 anos até os 23 foram anos dourados. Tive experiências no Clube Nacional, na Bordon, equipes consagradas no esporte, né? Aonde eu me realizei profissionalmente foi ao Impro de Guarulhos com o professor Miltinho, que foi um pai, professor e um amigo, e que deu condição a muitos para entender o esporte, para apaixonar pelo esporte, e que todos esses valores que a gente traz até hoje, uma boa parte foi aprendida nesse time. E teve resultado, porque ganhamos campeonatos, prêmios individuais, e foram anos dourados e uma preparação para um futuro profissional muito boa, muito válida, e que abençoou a minha vida e a de muitos. E aqui valores como o sacrifício, o respeito, a humildade, a igualdade, foram valores que foram incalcados na equipe essa, e que até o dia de hoje, tanto eu quanto os companheiros, a gente tem muito claro, e isso é válido para toda a vida, e somos agradecidos por isso também. Dentro do esporte, as lesões são muito presentes. Tem alguns esportistas que passam toda a carreira sem lesão, tem outros que passam toda a carreira com lesão, e eu tive duas lesões importantes, né? Enfermidades, né? Uma foi o joelho, que no ano de 97, da minha saída do Palmeiras para o Corinthians, eu tive uma lesão no menisco, e essa lesão, logo no começo da temporada, me impossibilitou continuar. O futsal nessa época era semiprofissional. Automaticamente no meio do ano eu fui dispensado porque estava lesionado e fiquei sem equipe. Me tratei nesses meses, mas só que não podia jogar futsal porque incomodava muito meu joelho. Eu fiquei então 1 mês e meio, 2, adaptando a jogar futebol na Portuguesa Santista. Sem sucesso porque é totalmente outro mundo, o futebol do futsal, mas só que todo esse tempo também de resiliência foi um aprendizado que também levo até hoje. No ano de 98, com a ajuda do Esporte Clube Banespa e dos diretores, treinadores e companheiros, eu fiz uma recuperação de acordo com o que eu precisava, e que me deu condições de poder voltar a jogar e de poder voltar a competir em alto nível. E chegamos nas finais do Campeonato Metropolitano, e isso me deu acesso outra vez a grandes equipes. E o meu antigo treinador, o Miltinho, que estava no Atlético Mineiro, me convidou para participar desse incrível time que eu nem acreditava, e eu passei a fazer parte desse time em 98 e 99. Com o Atlético Mineiro, tive a oportunidade de ter a minha experiência na Europa por primeira vez,
O que me impressionou foi antes do torneio intercontinental. A gente foi primeiro para a Itália e depois para Moscou. E foi uma experiência incrível essa semana na Itália, onde podemos ver o que é o desenvolvimento, o que é cultura. E eu realmente fiquei apaixonado, liguei para minha mãe e falei, quero morar na Europa. Ainda que não era possível nesse momento, a gente fez uma boa competição, fomos campeões intercontinentais na Rússia e voltei para o Brasil, mas olhando para a Europa. Uma vez no Brasil, sonhando já em jogar na Europa, meses depois me chegou uma proposta para jogar na Itália. Eu estava ainda vinculado com o Atlético Mineiro, mas eles me autorizaram a assinar, ir à Itália, assinar o contrato, conhecer a equipe. Eu voltei para o Brasil e a espera dos bilhetes, do contrato, nunca chegaram, porque o futsal era amador na Itália. E haviam contratado um outro jogador e eu fiquei sem equipe. A minha equipe do Brasil foi viajar para o Japão. Depois que nós nos sagramos campeões da Liga Nacional, fomos convidados por um torneio, mas só que no meu caso eu não fui pelo simples fato do que eu estava indo para a Itália, se supunha, né, que eu ia para a Itália. Então despedi da minha equipe e fiquei esperando meus bilhetes, que nunca chegaram. Aqui começa a minha segunda parte a nível de enfermidade. Tive uma síndrome, uma doença que se chama Síndrome de Miller-Fisher, que afetou meu sistema imunológico, que estava baixo nesse momento, imagina, por causa dessas indecisões, e onde eu perdi meus reflexos, passei a ver tudo dobrado e fiquei vesgo. E meu time estava no Japão, eu já não tinha nenhum vínculo com a equipe, e eu internado num hospital, que fiquei uma semana até eles detectarem minha enfermidade, e quando detectaram, o clube automaticamente se dispôs a ajudar, ou seja, isso eu sou agradecido também, eternamente. E falaram que essa enfermidade, o sistema imunológico é que tem que criar os anticorpos para lutar. Porque eu tinha perdido a visão periférica, que ataca o sistema nervoso. E então, na cama do hospital, eu recebo uma ligação de Barcelona, de um agente, Joaquim Vasquez, sabendo que eu não ia já para a Itália e se eu queria ir para o Barcelona, que estava em segunda divisão, mas que a cidade era linda e que isso me levaria a vir jogar na Europa, que era o meu sonho. Eu falei para eles, me manda os bilhetes com a data 21 de setembro, que eu assino o contrato. Eles me mandaram o código dos bilhetes, confirmando o contrato, eu assinei. E dessa vez sim eu ia para a Europa, mas não para a Itália, e sim Barcelona. A única coisa é que eu tinha contraído essa síndrome e ia sair do meu corpo, segundo um neurologista, naturalmente. Ou seja, o tempo podia ser em 15 dias, 2 meses ou 6 meses. Cheguei em Barcelona com reflexos, mais vesgo e vendo tudo dobrado. E me apresentei à equipe e estive treinando, para resumir, 40 dias, no começo tudo bem, mas só que eu via tudo dobrado. Eles achavam que estava tudo bem, mas não estava tudo bem, até que na segunda semana me levaram para fazer testes de visão, porque como eu via dobrado, fomos ao oftalmologista. E ali confirmaram que isso podia demorar até 6 meses. Só que podia fazer uma prova com os óculos, que tinha um prisma, onde eram linhas horizontais, linhas verticais e linhas horizontais, e eu via uma bola. Mas as pessoas que colocavam esse óculos viam 2 bolas, ou seja, era um mundo ao revés. Eu estava treinando e jogando com esse óculos no Futebol Clube Barcelona. Eu brasileiro, estrangeiro, atacante, pivô, né? Chamava muita atenção, negro, alto, chamava muita atenção. E foi momentos de humilhação que eu passei. Por quê? Eu não estava jogando, eu não tinha a trajetória correta da bola. E o clube me ajudou até onde eles puderam, que foram mais 15 dias assim nessa situação.
Então eles já estavam decididos que eu ia voltar para o Brasil. Eu treinava 2 vezes por dia, uma vez sozinho pela manhã e outra vez de noite. E eu sempre orava e jejuava. 40 dias, no dia 40 eu me recuperei. E era um dia que a gente tinha um treino só para o jogo do fim de semana. E eu pedi, o agente tinha desaparecido, o Joaquim, ele apareceu e eu pedi para ele deixar eu jogar por causa que eu estava recuperado. Não joguei esse partido, só que tinha um amistoso numa segunda-feira. E nesse dia eu joguei 8 minutos e todos pularam, ficaram super contentes porque eu tinha me recuperado. E a partir daí o time não perdeu mais nenhum jogo. E esse projeto, que era para 3 anos, ascender a equipe, a gente logrou nesse mesmo ano. Ganhamos jogos que estavam perdidos já, virávamos jogos que ninguém acreditava. E para mim eu já sabia que foi um milagre e foi uma obra de Deus na minha vida e que eu não tenho vergonha de dizer, porque pessoas viram tudo que eu passei e ninguém acreditava que eu ia continuar no Barcelona. E nos playoffs, no primeiro jogo eu fiz 3 gols, no segundo jogo eu fiz o gol de ouro na morte súbita, que levou o time à primeira divisão. E realmente muito contente, muito orgulhoso por essas 2 situações de lesões, de enfermidade que me ajudaram e me ajudam até hoje em qualquer adversidade me superar, porque na vida tudo passa. E o importante é como a gente afronta cada situação. No meu caso, a base espiritual foi muito importante para lidar com várias situações, não somente com o esporte, para lidar com a situação do racismo, das diferenças sociais, das injustiças, muitas coisas que às vezes a gente busca, a gente pergunta, né, questiona, né? Eu lembro de uma época, sobretudo quando eu tinha 17, 18 anos, né, nessa transição de adolescente para adulto, que eu me questionava mais, né, as diferenças, porque as coisas não são iguais, por causa da cor da pele. E pelas manhãs eu ia na igreja católica com a minha mãe, só que pela tarde eu ia na igreja evangélica com os meus amigos, por causa que eu gostava da música, gostava do louvor e isso me enchia muito espiritualmente. E foi uma experiência interessante. Até que eu decidi me converter para o cristianismo e realmente seguir a palavra. E isso me ajudou muito a entender as coisas que não tinham explicações lógicas e que não tinham explicações óbvias. Era essa parte espiritual que não se veia, era a parte espiritual que não se via, que você tem que entender, discernir o que é certo e errado. Eu parto do princípio que nós somos humanos, somos capazes do melhor e do pior, mas só que quando você está forte espiritualmente, é onde você pode lidar com as situações mais adversas que você pode acreditar. E essa parte eu também agradeço muito a Deus e as pessoas que me falaram dia de Deus. Depois de 4 anos no Barcelona e terminado o meu contrato, uma coisa que é muito complicada, às vezes, um clube como o Barcelona cumprir o contrato. Tem gente que chega com um contrato de 4, 5, 6 anos, só que acaba fazendo 1, 2 ou 3 anos. E eu sou muito orgulhoso de ter podido cumprir o meu contrato, só que eu lembro também de uma frase que o meu tio falou, que quando eu perdesse o prazer de praticar o esporte, de jogar, eu tinha que deixar. E eu não hesitei quando eu terminei o contrato, de ter vivido essa experiência única, ímpar, linda no Barcelona, de deixar de jogar futsal. Eu tinha uma lesão importante no tornozelo, eu ia ter que afrontar meses sem jogar, meses sem andar, e realmente eu já não tinha prazer e eu não queria fazer isso.
Então deixei de jogar, tive um ano sabático treinando 2 escolas em Barcelona, porque é uma paixão minha, as crianças e treinar as crianças. E fiz uma viagem pela Europa. E nessa viagem pela Europa eu já estava integrado com Barcelona, já conhecia muitos lugares, então eu vi que nessa viagem que eu fiz de carro sozinho, nos hotéis eles me deixavam como turista. Então, como eu estava nessa situação de transição do que continuidade ia dar, se eu ficasse no esporte ou não, a minha vida social em Barcelona passou a ser muito intensa nos últimos anos do meu clube. E essa parte social vem muito ligada a quem eu era, da onde eu vim, que é a famosa integração social. Foi um intercâmbio cultural que eu fiz, que eu vi que a minha cultura, da onde eu vim, era um valor muito importante aqui, porque eles não viveram o que eu vivi no Brasil, não tinha essa cultura que eu tinha do Brasil. Então era como fazer um intercâmbio, e isso, usando da forma correta, é um valor muito importante na vida da pessoa. Então, por isso, sempre eu recomendei aos atletas que viajam, que estão em outros países, que se integrem com a cultura, que vivam esse intercâmbio também cultural, porque isso ajuda muito, enriquece a ele mesmo, enriquece outras pessoas. Então, isso para mim foi super importante. E isso me ajudou na parte social. E foi quando, de esportista, eu passei a ser organizador de festas. Ainda que essa organização de festas era como uma experiência que eu organizava, não é somente bebida e farra, não, era uma experiência de conectar as pessoas, da mesma maneira que a gente vive no Brasil, de cumprimentar uma pessoa estranha, de falar com uma pessoa estranha, de ajudar uma pessoa estranha. E aqui, vinculando isso com o turismo, tinha uma força sobrenatural. E eu entendi rápido que eu podia viver disso, mas o elemento que eu utilizava era a festa. Por quê? Porque a festa a gente podia reunir pessoas de todo mundo, ou seja, esse intercâmbio cultural se levaria a milésima potência, e as pessoas estavam felizes, e felizes outra vez não por causa da festa, da farra, senão de viver uma experiência única, de conhecer pessoas de várias partes do mundo. E passou a ser uma festa, 2 festas, até que eu cheguei a ter 9 festas numa semana. E pode imaginar que alcancei as centenas de milhares de pessoas que passaram pelas minhas festas em Barcelona. E isso é um input, é um recebimento de informação incrível, que então eu pude passar de organizador de festas a ser organizador de eventos, trabalhando com marcas, grandes marcas, e passei a ser consultor também para hotéis, restaurantes, discotecas, clubes, ou seja, todos buscavam o meu serviço baseado nessa internacionalidade, que por sua vez gerava muitos empregos também, ou seja, as jovens que vinham para Barcelona estudar, eles tinham oportunidade de fazer um trabalho de relações públicas totalmente direto, real, numa cidade como Barcelona. E de fato foi muito útil para muitos que han passado a trabalhar em multinacionais, são agora diretores de clubes e trabalham para outras empresas, graças a essa experiência social nos meus projetos e nos meus negócios, o que me orgulhece também.
Já se faziam 6 anos que eu estava no turismo em Barcelona, vinculado com nightlife, vinculado com viagens, vinculado com experiências gastronômicas, mas o carro-chefe era realmente as festas. E já te falo, 6 anos recebendo gente de todo mundo, são muitos anos. E aqui já me começava a incomodar por causa de todos os valores que eu tinha aprendido na minha infância, nas minhas equipes, na minha vida esportiva, a minha parte espiritual também, que era muito útil para lidar para as pessoas, mas entrava em conflito. E ali eu já estava bem incomodado. E eu lembro que uma das noites mais tristes que eu tive foi quando eu enchi uma discoteca com mais de 3.500 pessoas, tive um faturamento de mais de 80 mil euros, ou seja, era para estar super feliz, mas só que eu fui para casa chorando, vazio. Isso foi no ano de 2009, 2010, no verão de 2010. E fui para casa vazio. Eu lembro uma frase do Puff Daddy que ele falava que ele era um rei pelado. E eu me sentia tal qual, um rei pelado. E aqui foi um ponto de inflexão aonde eu comecei a retomar essa parte que eu tinha deixado perder. Que foi aqui as origens do Make My Life Worthy. Foi depois dessa noite que eu retomei esse ponto de inflexão, que eu não era feliz com o que eu fazia, ainda que eu proporcionava felicidade para muita gente, tanto para quem trabalhava para mim, quanto para quem vinha aos eventos. E isso não me completava, porque eu sabia que faltava muitas coisas, eu sabia que era uma felicidade temporal. E aqui já era a sementinha do Make My Life Worthy. E nesse momento de inflexão, uma coisa que eu pedi, chorando, era que eu queria uma família. Temos que ter cuidado com o que pedimos, porque os sonhos se realizam e o nosso pedido, se é de coração, acontecem. E eu conheci a que foi minha namorada, noiva, e é a minha mulher, mãe dos meus filhos, a Manti, se chama Manti Silva. Ela é lituana e por meio de um amigo de Nova York, Edwin, ele me pôs em contato com ela. E foi divertido porque eu, ainda que com muita gente, com muitas festas, milhares e milhares de pessoas, eu era muito só. E ela era modelo e também estava muito solitária nessa etapa em Barcelona. Então a gente começou a se encontrar, tomar café, ela participou de eventos também, de trabalhos conosco, mas só que tudo se concretizou na virada do ano de 2010 para 2011, quando eu falei para ela que eu queria que ela fosse minha namorada. Um mês depois a gente passou a viver juntos, 3 meses depois ela me cuidou por 3 meses, que eu não podia andar, não podia fazer nada, que eu operei meu tornozelo, consequência da minha vida esportiva, e nós estamos vivendo juntos até hoje, disso faz 10 anos. Temos 2 filhos maravilhosos, o Luke e a Lily, e eu me sinto completo. Os desafios são outros, na vida sempre vai ter desafios, os desafios são outros, mas agora eu me sinto completo, realizado e de verdade toda essa experiência de vida para mim foi válida, é válida e será válida para esse projeto que eu dou início agora, que se chama Make My Life Worthy. Tudo que eu aprendi, todos os contatos, todas as relações, agora eu me vejo que para que minha vida seja válida, ela tem que ser útil, senão não me serve. E é isso que eu vou trabalhar no Make My Life Worthy, porque às vezes tem situações que por falta de uma informação, por falta de uma conexão, um projeto não é levado a cabo. Uma pessoa não pode receber uma ajuda, não pode elevar o seu negócio, não pode elevar um projeto social, não pode elevar um sonho somente por causa dessa falta de informação e relação. E convenhamos que o que é relações públicas e relações sociais, eu trabalhei e estudei muito as pessoas em primeira pessoa.
Make My Life Worth nada mais dessa sensação de incômodo que eu podia fazer mais, que por tudo que a vida me deu, tudo que o esporte me deu, tudo que Deus me deu, eu sei que eu podia fazer mais. E esse mais necessitava ter uma forma, ter um nome e ter um objetivo. E o meu objetivo é ser útil e conectar pessoas, projetos, obras sociais por meio do Make My Life Worth. E tudo isso também vem por causa que faz 20 anos que eu estou em Barcelona. Como eu falei, eu sou agradecido por tudo que eu sou, tudo que eu tenho, que o esporte me deu, o que Deus me deu, o que pessoas nesse caminho me ajudaram também, que são inúmeras. E eu sei que eu posso colaborar e posso devolver um pouco de tudo isso. E eu não preciso estar no meu país para fazer isso, eu só preciso querer. E agora é o momento, depois de 20 anos, aonde eu dedicarei boa parte do meu tempo para 20 causas. Agora eu me vejo que para que minha vida seja válida, ela tem que ser útil. Senão, não me serve. E é isso que eu vou trabalhar no Make My Life Worth.